Iconofagia. O que é iconofagia? A gente criou um ícone, um molde, um modelo a ser seguido. Temos pessoas como ícones e queremos ser iguais a elas. Por exemplo, o padrão estético. Qual que é o assunto do texto? Cirurgia plástica. Se eu faço uma cirurgia plástica é porque eu quero ficar... Vocês podem ver qualquer entrevista do médico, ele fala, ele chega, ele pode contar como que foi. Fulana chegou com a foto de outra fulana e falou: quero ficar com a barriga dessa fulana. Quero ter... Até a Anitta fez um story esses dias falando: gente, olha só, eu passei no doutor não sei o que a moça levou uma foto minha e disse: eu quero o nariz igual ao dessa moça. Pois é. Ok? Então, iconofagia, a devoração indiscriminada de padrões de uma cultura universal de imagens pasteurizadas e homogeneizadas. O que é pasteurizado e homogeneizado? O que é o leite pasteurizado e homogeneizado, gente? Passou várias vezes por... etc. A mesma coisa. Você vê como descobre isso daí? Você já viu um vídeo atrás da caixinha embaixo? Se tiver tudo quadradinho colorido, é quantas vezes ele foi pasteurizado? Aí se tiver em branco ou tiver duas, é interessante quando for comprar sempre olhar atrás, embaixo da caixinha. Não, eu acho porque essas cores da caixinha, na verdade, dizem respeito mais a tinta da caixa, né? Que são as cores da impressão. Pelo menos estava falando no vídeo que era sobre isso, porque tem umas que tem umas que não tem. Tem, mas não é, imagina o seguinte: se colocou o produto no mercado, ele não vai mudar para fora. Eu trabalhei no redes alimentícias, isso da vou comprar, fico olhando agora embaixo para ver se não tem um monte de colorido. Então, isso não tem como, não é viável financeiramente para a fábrica retornar e pasteurizar. Isso é conversa. Ele faz o que então com o leite? Não. Ele sai, o pessoal fala que aquilo ali foi, ele passou pelo processo, estava vencendo e voltar para pasteurizar. Isso não acontece. Tá. Então, mas aí então nós estamos falando de imagens pasteurizadas e homogeneizadas. O que é homogeneizado? O que é uma mistura homogênea? Cremosa. Não. O que é homo? O que é o homossexual? O que é o homossexual? Que gosta de sexo com pessoas do mesmo. Então, homo é mesmo. Tá? Então, homogeneizada é mesmo jeito. Tá? Então, quando diz uma mistura homogênea, você pôs lá o açúcar, o ovo, a farinha. Fica cada um no seu cantinho, não fica? Misture até obter uma massa homogênea. Ou seja, uma massa de uma cor só, não com 3 cores separadas. Tá? Então, homogeneizada. Gente, vocês viram que eu fico explicando tudo também? 3 anos vai durar uma aula desse jeito, né? 3 anos, pelo amor de Deus. Então, homogeneizada é isso. Tá? A transformação do corpo em corpo-imagem é alardeada pelos mais diversos aparatos midiáticos como um avanço da medicina estética. Existem inúmeros veículos destinados a mostrar que nosso corpo não corresponde ao modelo imagético vigente, em que cada um deve investir tempo e dinheiro para ficar em forma. O corpo ideal, almejado por tantas mulheres, famosas ou não, faz parte de um ideal estético que Humberto Eco denominou beleza da mídia. Uma beleza de e para o consumo de coisas ou imagens. Portar uma beleza midiática não significa ser saudável, mas ser uma imagem moldada para ser exposta. As diversas possibilidades de tornar o formato dos corpos reais o mais próximo possível da beleza midiática são artifícios de uma era iconofágica, de uma era de imagens que valem mais do que os corpos. Quando milhares de mulheres veem na mídia atributos esculpidos digitalmente, o que é atributo esculpido digitalmente? O famoso Photoshop. Atributo seria o quê? Nossa, ela tem um bundão, um peitão esculpido, desenhado
digitalmente, pelo computador, ou encontram nas celebridades exemplos de formatos corporais a serem seguidos, essas imagens não fazem outra coisa senão devorá-las diariamente. A beleza midiática, ou seja, tornar-se uma imagem poderosa, arrebata a mulher de uma forma avassaladora. Se há uma propriedade inerente às imagens, é sua capacidade de condensar e carregar sentidos, emoções e sentimentos, histórias, anseios, sonhos e projetos. Daí emerge seu enorme poder de captura. Emergir é subir, surgir, tá? Diferente de imergir, que é entrar, descer, imergir na água, emergir da água, ok? Ok, vamos à pergunta. Porque ele coloca um texto desse tamanho com uma pergunta minúscula. Quando milhares de mulheres veem na mídia atributos esculpidos digitalmente, tá? Esse eu vou fazer. Prestem atenção. Quando eu encontrar uma oração, a primeira coisa que eu vou fazer é focalizar o verbo. Qual que é o verbo? Ver. Tá aqui, não tá? Tá escrito corretamente? Está. Porque eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vimos, vós vistes, e eles veem. Então, elas veem, sem o acento. Ok? Aí, quem viu? Milhares de mulheres. Milhares de mulheres é o meu sujeito, porque elas estão fazendo o ato de ver. Certo? E o que elas veem? Quem vê, vê algo. Presta atenção. Se eu tenho um verbo e eu chego direto ao que ele pretende, eu tenho um verbo transitivo direto e um objeto direto. Todo verbo transitivo direto tem como recompensa um objeto direto. Então, quem vê, vê algo. É diferente, por exemplo, de quem precisa. Quem precisa, precisa de. Opa, a preposição. De algo. Veja só, o verbo foi diretamente ao seu objeto? Não, ele teve que desviar na preposição para chegar até o objeto. Então é a mesma coisa do discurso indireto. Lembra do discurso indireto? Quer dizer, o verbo chegou diretamente ao seu objeto, aquilo que ele queria, aquilo que ele precisava. Tudo que o verbo pediu, eu vou chamar de objeto. E aí, se ele chegou diretamente, por exemplo, quem bebe álcool, tinha preposição aqui? Não, foi direto. Então esse objeto aqui é o quê? É um objeto direto. Automaticamente esse verbo é verbo transitivo direto. Não tem como ser verbo transitivo indireto. Não vai acontecer isso. Agora aqui no caso, quem precisa, verbo transitivo. Quem precisa, precisa de algo. Não consegui chegar diretamente ao objeto. Precisei passar pela preposição. Certo? Então, e isso daqui também é regência. O verbo precisar rege a preposição de. Ok? Então, esse objeto é indireto e esse verbo é transitivo indireto. Tá. Quem vê, vê algo. O que elas viam, gente? O que elas estão vendo? Tá bom. Atributos esculpidos digitalmente. Então, veja, atributos esculpidos digitalmente não é o meu objeto direto? Não importa o quando aqui, tá? Nem o na mídia, porque o na mídia é onde elas viram. Ok? O que me interessa é achar o sujeito e achar o objeto. Achei. Ok. Olha o que eu vou fazer. Isso daqui é uma voz ativa. Por quê, gente? Porque o meu sujeito é que está fazendo o verbo. Então, isso é voz ativa.
Ele pede para a gente passar para a voz passiva. Na voz passiva, o meu sujeito tem outra função. Ele se chama agente. E sabe quem vai ser o meu sujeito? O objeto. Então eu vou pegar aqui, ó, atributos esculpidos digitalmente. Não era o objeto? Olha como se transpõe para a voz passiva. Pego o objeto e agora eu coloco uma locução verbal. Vem é presente. Hoje elas vêm. Então os atributos são vistos. Então atributos esculpidos são vistos. São vistos. Isso aqui é muito importante. São vistos por quem, gente? Por milhares de mulheres. Agora ela se tornou o meu sujeito, agora é agente na voz passiva. Então ele é chamado de agente da passiva. Ok? E quem que são vistos? Os atributos, que antes era sujeito, agora virou, que antes era objeto, agora virou sujeito. Vamos ver se tem alguma parecida com isso? Isso é a transposição da voz ativa para a voz passiva. O meu objeto se transforma em sujeito, uma locução verbal, e o meu sujeito lá em cima se transforma em agente. Aqui embaixo é o último, tá? Olha lá. Transpondo-se a forma verbal resultante. Qual que era a forma verbal? Qual que era o verbo, gente? Vem. Então, ele quer saber o que o vem vai virar. O que o vem virou, que a gente viu? São vistos. Alternativa A. Você viu qual que é o lance? Quando você sabe, num minuto você mata a questão. Não tem o que mudar. Fiz a transposição. Achei a forma verbal. Procurei na alternativa. Hã? Quando você não sabe, você chora. Não, nós vamos aprender. Acorda, marcar. Tá dando preguiça? Ele cerveja hoje, tá sono. Hã? Não bebeu? Professor, se tivesse no singular, seria a B a resposta ou não tem nada a ver? Se ali a frase tivesse no singular, seria é visto ou não? Se fosse um atributo esculpido digitalmente, é visto. O atributo esculpido digitalmente é visto. Mas são atributos. Plural é isso aí, Isso. nossa pra mim. Atributos esculpidos digitalmente são vistos. As duas é a mesma coisa, só que uma está no singular Isso, e outra no plural. Tá? São vistos por milhares de mulheres. Poderia ser são vistas? Porque não é feminino. Não tá havendo concordância ali. Tá? Viu como foi simples fazer essa? Não foi, gente? Eu até acertaria, mas não. Por quê? O que você faria? Você ia Olhando, pensar. não, olhando para a frase mesmo, ali o que realmente encaixaria. Né? Não por essa lógica. É, não por essa lógica, mas. Ó, essa tá fácil também, ó. Não vou nem ler o texto, ó. Olha só. Tem um trecho. Primeiro, perdão, olha só, bolsa, ó. Primeiro, institucionalizar a aliança entre Olinda e Recife. Se essa frase for iniciada com primeiro, será necessário que a forma verbal destacada, institucionalizar, deve ser substituída por... Gente, vamos lá. Primeiro, será necessário que institucionalizar.
será necessário. Vocês viram como se eu tenho o hábito de ler, eu tenho o hábito de encontrar essas colocações, eu tenho o hábito de saber se é correta ou não? Então, ler, gente, é o grande mistério, o grande segredo. Tá? E aí, ela vai ser substituída por, vamos ver, se institucionalizarão, estava no futuro? Tinha lá? Então tinha certo. Já acertei a segunda. E assim nós vamos andando. Passa. Tranquilaços. Rapaz, não sei nem por que eu tô fazendo cursinho, né não? Tranquilo. Qual que é o problema, gente? O problema é que a gente não sabe o básico, teoricamente. Eu lembro que é um trauma quando era pequeno, na escola, os Porque o professores filho da de mãe, português. exato, transformou o português na pior coisa do mundo para você. Como transformaram a matemática para mim. Entendeu? Ensino médio é uma tristeza. Ensino médio? Professor de português, ensino médio é uma tristeza. Ah, eu acho que começa lá no educação infantil. A gente começa a se dar conta quando a gente já tá de saco cheio. Pode ser. De ver